aliança representa a tua presença, que abençoa a minha vida e protege a minha casa. Eu vou determinar. Olá, estamos aqui novamente para seguir com os nossos estudos sobre a Arca da Aliança e o Tabernáculo de Deus no deserto, só que agora não está mais no deserto, é a história dos templos de Jerusalém. Então, o que eu estava falando no final do vídeo anterior? É o seguinte, estava dizendo que 10 anos após a morte de Herodes, a Judéia passou a ser governada diretamente pelos romanos. E a tirania, ou seja, a opressão romana na vida dos judeus daquela época, causava uma insatisfação que vinha crescendo, não é assim que eu fiz? Crescendo. E o resultado disso é que houve violência, e essa violência gerou uma grande revolta dos judeus e os romanos do poder. Bom, e daí? Acontece que 6 anos depois de ficar pronto o templo de Herodes, aconteceu que ele foi destruído. Mais uma vez? Sim. Ele foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Então, no ano 70 depois de Cristo, esse templo foi destruído definitivamente. Aí não teve outro templo, né? E, digamos assim, o exército romano, liderado pelo general Tito, acabaram vencendo aquelas revoltas e destruindo Jerusalém totalmente. Diz a história que o general Tito deixou o templo virado em cinzas e entulhos. A total destruição de Jerusalém e do segundo templo foi uma catástrofe para o povo judeu. De acordo com o historiador Flávio Joséfo, centenas de milhares de judeus morreram durante esta batalha em Jerusalém e outros milhares foram vendidos como escravos. Algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse: chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído, e não ficará uma pedra em cima da outra. As palavras de Cristo foram muito claras. Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. É isto que diz a Bíblia. Olha o testemunho da arqueologia. Aqui estão as pedras que pertenciam ao muro da época do santuário. Tudo isso colapsou. Exatamente, é isso que você está pensando em casa. Essas pedras que estão aqui são as pedras originais do templo, como foram derrubadas no ano 70 e ficaram por 2000 anos cobertas até que os arqueólogos pudessem vir e limpar tudo isso. A violência com que essas pedras estão aqui nos dá uma ideia de como foi terrível aquele dia em que o templo veio abaixo. Há testemunhos históricos que dão uma narrativa clara de quão terríveis foram aqueles dias. Veja como o chão ficou afundado com a violência com a qual as pedras caíram aqui. Dá para imaginar os gritos de mulheres e crianças correndo, desesperadas, clamando por sua vida. Jerusalém estava em chamas. O templo estava em pedaços. A catástrofe havia se abatido sobre a cidade de Jerusalém. Embora o templo tivesse sido destruído e Jerusalém totalmente queimada, os judeus e o judaísmo continuaram a sua fé. É isso que eu gostaria de colocar. Então eu voltei um pouquinho para seguirmos adiante. De que forma os judeus fizeram para praticar a sua fé, as suas orações? Né? É o seguinte, a comunidade judaica que sobrou, ela se recuperou, ela se fortaleceu, com o retorno de alguns grupos de exilados para Jerusalém. Os sacerdotes, lembram que no templo tinha um sacerdote? Desde a época do tabernáculo tinha aquele sacerdote com aquela roupa, né? Agora, na época de Jerusalém, eles foram substituídos pelos rabinos. E aí aparece o quê? As sinagogas. Agora aparecem as sinagogas, não mais o templo. E estas sinagogas se tornaram o foco das comunidades judaicas, porque não tinha mais templo. Ou seja, era o ponto de encontro da fé. Olha, ruínas dessas sinagogas existem. A ruína de Cafarnaum, de Corazim. E o que aconteceu com o general Tito, né? O general romano Tito se tornaria imperador, o imperador Tito. Ele, general Tito,
que destruiu, né, o templo, né, teria deixado uma parede de pé para que o povo judeu não se esquecesse de que Roma venceu aquela guerra. Daí é que existe até hoje o Muro das Lamentações. Eu quero mostrar para você uma coisa. Lá em cima você vê uma parede e uma cúpula escura. Consegue perceber? Ali é a mesquita de Al-Aqsa, onde fica hoje um santuário muçulmano. Mas justamente naquele lugar ficava o pátio do Templo de Jerusalém dos dias de Jesus. Vamos ver agora o que sobrou daqueles dias. Vem comigo. Agora, o que está mais abaixo aqui, por incrível que pareça, é o mais antigo. Pertence à época de Herodes o Grande, isto mesmo. Aquele Herodes que participou do massacre das crianças na cidade de Belém, que queria matar o menino Jesus, ele construiu esse muro de arrimo para proteger o pátio do templo. Essa estrutura toda aqui pertence à época de Herodes. Agora, eu quero chamar a sua atenção para mais uma coisa. Você consegue ver logo ali em cima uma protuberância na parede? Aquele lugar ali é chamado de Arco de Robinson. O Arco de Robinson era literalmente um arco que dava acesso desde essa área até o lugar do Sinédrio, onde ficavam aqueles anciãos e os sacerdotes e toda a autoridade religiosa de Jerusalém. Agora, eu sei que vendo assim, fica difícil você imaginar como isso seria nos tempos de Cristo. Veja então essa reconstrução gráfica para que você tenha uma noção como era o Arco de Robinson e o Muro de Arrimo de Herodes nos dias de Jesus. O arrojado plano do segundo templo, conduzido por Herodes, envolveu 10 mil operários e praticamente dobrou a área construída do templo, que agora tinha aproximadamente 150 metros quadrados. Essa imagem dá uma ideia de como seria o arco com sua passarela de acesso ao templo. Somente sacerdotes e pessoas da cúpula do templo entravam ali. Mais à frente ficava o Arco de Wilson, e entre ambos um pedaço de muro sobrevivente à destruição e que hoje reconhecemos pelo nome de Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é o que ficou do lugar onde foi construído os dois templos, o Templo de Salomão, o Templo de Zorobabel e o Templo de Herodes. O Muro das Lamentações é o que sobrou, está aí até hoje. E Jesus e os discípulos, quando é que vão entrar na nossa pesquisa, no nosso estudo? Vai entrar sim. No próximo vídeo nós vamos começar a comentar sobre isso. Vamos juntos. A Arca da Aliança e o Tabernáculo de Deus e os templos de Jerusalém. Agora com a vida de Jesus. Te espero daqui a pouco. Shalom. A presença é o que me faz prosperar. A arca representa tua presença. A arca representa tua presença.